Olá, bom dia. Hoje eu vou contar para vocês 3 conceitos de artes marciais para transformar a nossa vida. As artes marciais, todo mundo deve conhecer, ela data assim, mais de 5.000 anos atrás, em específico assim, do Kung Fu. Então, ela tem uma história muito rica assim, por trás, que serve para o nosso dia a dia. E o maior foco é trazer assim, a paz e o espírito para as pessoas. Geralmente, quando as pessoas olham, elas acham que vai só aprender a socar, a chutar, e que é uma coisa violenta, e pelo contrário, né? Artes marciais, ele é um caminho de vida, é um caminho que você percorre o ano inteiro, a sua vida inteira, e não tem fim, é infinito. Então, as artes marciais nada mais é que uma busca pelo espírito, uma busca pelo seu prazer, é uma busca pela sua vida, sua vivacidade. Então, é isso que ela vai mostrar. Baseado nisso, eu gostaria de partilhar com vocês a minha experiência baseado nesses conceitos. E hoje nós vamos ver assim, o primeiro conceito de artes marciais que serve para a nossa vida. Yan Shan. Yan Shan nada mais é assim que o seu olhar determinado, ou seja, o seu foco, a sua poder de concentração. Como ali na foto, ilustrei com 2 personagens muito conhecidos, né? Da esquerda aqui de vocês, Donnie Yen, que muitas vezes pode não conhecer, e o do meio, o do lado que despenca comentários, que é Bruce Lee, né? Todo mundo pode não conhecer artes marciais, mas se falar Bruce Lee, todo mundo vai dar um gritinho, oh, né? E vai, que todo mundo já conhece o que é. Então, é muito fácil assim de lidar. Então, Yan Shan, ele é um olhar determinado, a gente pode traduzir com um olhar determinado, onde Yan é nossos olhos, e Shan é algo divino, algo espiritual, algo como um poder de determinação, um foco, um controle, ou tudo que está envolvido com a sua emoção. Isso é Shan. Esse olhar determinado, ele pode ser traduzido assim para o nosso conceito de artista marcial. Quando você entra num ringue, ou quando você entra numa plataforma para uma competição, ou quando você entra para só fazer uma performance, não só a luta em si, você precisa estar com esse olhar muito focado, ou seja, você trabalha o seu poder de concentração, você trabalha o seu poder de determinação e, principalmente, o seu foco. Você tem que sempre direcionar, sempre tem que olhar, por mais que você esteja com nervoso, por mais que você esteja com receio, mas os seus olhos têm que transmitir muito a sua essência, aquilo que é a sua verdade ali. Então, ele é uma parte muito fundamental, de extremamente importância. Eu vou contar uma história assim, bem curtinha para vocês. No passado, quando eu comecei a praticar artes marciais, eu fui fazer uma primeira luta, né? Uma primeira competição de luta. E eu entrei no ringue, assim, olhando, né, para o meu adversário, tremendo, assim, nossa, andando assim com a mão até a subida, tremendo de nervoso para poder encarar alguém pela primeira vez lá numa experiência. E quando eu subi no ringue, que eu olhei e falei, nossa, ele está mais preparado, ele é mais forte, ele é mais isso, é tudo. Eu falei, nossa, não, mas espera aí, né? Eu também treinei, eu também estou preparado. Então, por que só ele vai estar preparado? Por que só ele está com essa força toda? Então, eu falei para mim mesmo, nossa, então eu preciso treinar meu Yan Shan, eu preciso treinar meu foco, minha determinação e principalmente o meu olhar. Então, o que eu fiz? Eu coloquei interno para mim, assim, meu olhar determinado, encarei a situação de frente, olhei lá para o meu adversário e falei, se alguém tiver com medo, vai ser ele. Eu vou estar tremendo por dentro, mas se alguém tiver com medo, vai ser ele. Eu vou transmitir que esse olhar seja passando para ele a energia que ele fique com mais medo do que eu naquele dia. Então, foi assim que eu subi para o ringue. E, lógico, assim, a primeira luta, como não podia ser, não venci, lógico, né? Tomei, apanhei muito, caí, mas, assim, apanhei com dignidade, apanhei com maestria. Apanhei, assim, caindo no chão, mas sem medo nenhum, sem remorso nenhum, e meu olhar estava ali, inteiro, comprometado. Eu podia estar no chão caído, mas eu estava olhando com a cara séria para ele, que até ele ficou com medo assim de ir lá, levantar a mão para poder me ajudar. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Traduzindo para o nosso meio de vida, o Yan Shan nada mais é assim que você encarar de frente uma situação de vida, encarar de frente, assim, qualquer situação que vocês passem. Se você vai entrar, por exemplo, numa entrevista de emprego, a sua primeira vez vai ser uma entrevista, vai estar nervoso, vai estar tenso, vai estar com inúmeras coisas na cabeça pensando assim, nossa, como que eu vou agradar? Como que eu vou falar com essa pessoa? Como que eu vou falar com alguém que pode ser meu chefe? Como que eu vou falar com alguém que pode me dar um trabalho a qualquer momento e eu não posso saber fazer? Então, como que eu vou encarar isso? Então, o Yan Shan, ele é uma ferramenta para você transmitir e trabalhar esse poder seu de concentração.
Você imagina você entrar numa entrevista de emprego e você está assim, olhando para baixo, está meio perdido, faz pergunta e você fala, nossa, não, eu sei. E você fica assim, sem encarar as pessoas. Então, isso, hoje em dia, é quase que impossível você ir para a entrevista de emprego ou qualquer que seja um ambiente e você não encarar de frente uma pessoa. Você não encarar com a sua vida, com a sua essência e transmitir essa emoção para a pessoa. Por mais que você esteja ali sendo julgado com vários olhares, mas você tem que transmitir algo para frente. Você tem que transmitir que você está preparado. Você tem que transmitir que o seu foco está importante. Você tem que transmitir que você está determinado para aquela condição de entrevista, de emprego ou qualquer que seja a situação. Então, você tem que estar preparado. E onde nós preparamos isso? Interiormente. Então, o seu olhar já é uma ferramenta importantíssima para você fazer isso. Mesmo que seja por um pequeno, assim, você vai lidar com a sua família, você vai lidar com sua esposa, namorado, qualquer que seja, até com o seu cãozinho, né? Você precisa transmitir isso com o olhar. As pessoas, elas pegam isso com o olhar. Se você fala para alguém, você precisa ver a pessoa, você precisa enxergar a pessoa. Não é só simplesmente olhar, oi, tudo bem, acabou e saiu. Você precisa enxergar mais além disso. Então, a ferramenta assim, da arte marcial é muito em cima disso. Você precisa enxergar realmente e transmitir algo para as pessoas. Você precisa que isso entre no coração da pessoa. Ainda mais hoje em dia que você entra em qualquer ambiente, ainda mais por tecnologia, inovações, muita coisa está se perdendo desse contato, né? Hoje em dia você entra até num elevador e a pessoa nem olha para você, olha para baixo, não fala bom dia, sai correndo e torce para, no dia seguinte, pegar o elevador 1 segundo antes de você para poder não encontrar ninguém na rua, não encontrar ninguém na calçada, não quer assim, se isolar do mundo. Então, essa ferramenta, eu volto a dizer assim, é muito importante para o nosso convívio assim, de ser humano. Você poder encarar alguém de frente, olhar para ela olho no olho e falar, nossa, eu estou aqui, você também está aí, nós fazemos parte desse mundo. Então, essa é uma ferramenta assim, fundamental importância para nós artistas marciais e para o nosso convívio como ser humano. Eu espero assim que nós podemos trabalhar muito essa Yanxian hoje aqui nessa palestra, tá bom? Então, baseado nisso, assim, as artes marciais têm vários conceitos. O primeiro dele é Yanxian. Se a gente olhar ali para o olhar do Bruce Lee naquela tela, só ali já dá para transmitir assim, o real poder que ele tem. O real poder que ele está transmitindo numa imagem parada para nós aqui na tela. Eu não consigo olhar ali e falar, nossa, coitadinho, né? Nossa, ele está muito tranquilo ali. Nossa, ele não quer transmitir nada. O olhar dele ele já mostra que algo muito grande ali está por trás daquilo ali. Não só de uma luta, não só de uma modalidade de arte marcial, mas sim ali está a vida dele em jogo. É algo assim que ele acredita, que ele pratica, que ele faz, mas assim, além de tudo isso, é a vida dele que está ali em jogo. É algo que ele precisa transmitir para as pessoas. Como qualquer trabalho de vocês, se você vai fazer o seu trabalho muito bem, você precisa transmitir essa essência para a pessoa. Você não vai simplesmente fazer por fazer um trabalho e ficar com isso. Você vai ter que transmitir. Então, volto a dizer, a sua primeira ferramenta para isso é o seu olhar real, é a sua essência real. Então, esse é um fundamento importante para nós todos, trabalhar esse conceito com muito afinco. E partindo desse princípio, eu vou elencar o segundo conceito de artes marciais. O segundo conceito, ele chama Jin Li. Jin Li. Jin Li nada mais é que uma saudação. Ou seja, uma saudação que você faça para alguém, um cumprimento que você faça para alguém. Ou seja, um respeito que você tenha com a outra pessoa. Esse é um dos primeiros importantes conceitos, as primeiras importantes técnicas que nós aprendemos nas artes marciais. Quando nós entramos em uma academia, uma escola, ou qualquer que seja o ambiente de a escola de artes marciais, todo mundo quer aprender a fazer soco, fazer chute, pulos, né, que viu em filmes, e, principalmente, né, se defender. Então, todo mundo gosta de fazer, tem que ter uma autodefesa, porque o mundo lá fora está meio complicado, então todo mundo quer se defender. Mas, pelo contrário, assim, quando você entra em um ambiente, uma escola de artes marciais, quando você entra em uma academia de artes marciais, ou uma sala, você tem quase que o ritual para cumprir. Então, você não vai aprender de cara a fazer soco, você não vai aprender a fazer chutes, você não vai aprender a simplesmente uma autodefesa. O primeiro fundamento importante que nós vamos aprender, quando entra, é respeito. Respeito.
Ou seja, para você entrar até numa sala de treino, você precisa fazer uma saudação, você precisa cumprimentar, você precisa ter um respeito embutido ali. Não é simplesmente você pisa, entra e vai fazer seu treino, pisa fora e sai e vai embora. Não é isso. As artes marciais e a nossa vida é muito maior do que isso. Então, nós precisamos ter muito respeito com tudo. Então, essa é uma primeira ferramenta das artes marciais que nós trabalhamos muito, assim. Você simplesmente entra, aprende uma saudação, aprende com respeito e depois disso você começa a praticar. Depois disso, então, é que é o segundo passo. Depois que você começa a desenvolver o que você está proposto para a sua vida, seja qualquer que seja o seu objetivo, seja saúde, seja ser um bom atleta, um bom praticante, primeira coisa, tem que ter o respeito. Então, esse símbolo ali de aperto de mão, que é o que nós usamos aqui no Ocidente, geralmente, né? A gente vai lá, aperta de mão, cumprimenta. Só nesse gesto, ele está sendo embutido muitas coisas, muitas coisas. Você simplesmente não vai para a pessoa, aperta a mão, sem o olhar, você aperta lá, sai de qualquer jeito e pronto, acabou, e vira, já sai falando mal de todo mundo. E onde que entra esse respeito? Por que que tem um aperto de mão? Por que que você simplesmente doa um pouquinho para a pessoa e ela doou para você? E você simplesmente esqueceu e tirou esse respeito. Então, essa é uma ferramenta importante, que é o primeiro nosso dia que a gente aprende quando entra numa escola de artes marciais. Aprender a ter respeito pelas pessoas. Hoje em dia, assim, com o mundo como está, né, tecnologia, tudo, evolução, como eu falei anteriormente, nós entramos assim no ambiente e às vezes você nem dá bom dia, às vezes nem dá boa tarde, sai com tudo, o cara te viu ali na esquina, já sai correndo para não te cumprimentar, já sai com tudo, né? Então, hoje em dia é uma ferramenta assim importantíssima, né? Então, já que você vai fazer isso com alguém, vai cumprimentá-la, vai reverenciar, baixar a cabeça, qualquer que seja o seu conceito de saudação, você precisa transmitir também o quê? O seu amor por aquilo, a sua vontade por aquilo. Você não simplesmente não oferece a sua mão para alguém e pronto, acabou, né? Você oferece sempre com respeito. Sempre você quer sentir o quê? Valorizado. E na nossa vida não é o contrário disso. Quando você está com a sua família, quando você está no ambiente do seu trabalho, quando você está em qualquer situação, e até pesquisas mostram isso, o que as pessoas mais querem na vida? Sentir-se valorizada. Ela quer que seu chefe chegue para você e valorize o seu trabalho, ela quer que a sua família olhe para você e valorize o seu esforço na sua casa, os seus pais querem que vocês valorizem o seu esforço na faculdade, porque está sendo investido dinheiro, tempo, um monte de coisa, então o mínimo que ele espera é o respeito em cima disso. Lógico que com o passar do tempo, nós vamos entendendo realmente o que significa isso, né? A gente vai crescendo, vai desenvolvendo e vai cada vez trabalhando mais esse conceito, cada vez entendendo melhor como funciona e botando isso para a nossa vida. Então, o respeito é uma ferramenta, assim, de fundamental importância para a nossa saúde do dia a dia. Então, se você vai realmente procurar um emprego, vai sair daqui, vai fazer medicina, vai fazer advocacia, vai fazer qualquer que seja o seu trabalho, qualquer que seja a sua vontade, a gente precisa principalmente ter respeito com as pessoas, ter respeito com o seu ambiente, ter respeito com a sua família, ter respeito com tudo que está ao nosso redor. O nosso mundo ele só transforma se nós conseguirmos passar esse respeito adiante. Se as gerações que vêm à nossa volta depois conseguir transmitir isso para as pessoas. Mas não se transmitir simplesmente por transmitir somente. Nós precisamos assim ter uma verdade nisso, nós precisamos colocar isso para frente com verdade mesmo, com o seu sentimento. Então, e voltando lá na historinha, né, da competição, quando eu apanhei com dignidade, volto a dizer, tá? Não foi só um apanhar sozinho, quando você levanta e acaba, mesmo assim, um combate, você tem respeito com a outra pessoa. Você levanta, termina, cumprimenta ela, sai. Por mais que ela seja o seu adversário aí naquele momento, mas na vida ela não é seu adversário. Ela é adversário no momento X. Passou daquilo, ela é ser humano. Ela precisa de respeito tanto quanto qualquer um. Tanto quanto todos aqui. E no ambiente de trabalho é o mesmo sentido. O mesmo sentido. A vida ela tem que ser agressiva nos negócios, a gente precisa estar o tempo inteiro em competição, seja no seu trabalho, por um salário melhor, por um cargo melhor, qualquer que seja a sua situação que você
quer transmitir ou que você almeja alcançar o seu objetivo, você precisa ter um pouquinho de agressividade. Mas isso não quer dizer que você não possa ter respeito pelas pessoas. Isso não quer dizer que você tenha que passar por cima a qualquer custo das pessoas. Você consegue alcançar o seu objetivo, mas simplesmente tendo respeito, tendo Jin-Lee. E o terceiro conceito que nós vamos ver hoje, não tão diferente dos demais, chama Lin-Ho. Lin-Ho significa seja flexível. Simplesmente seja flexível. Aqui nós temos assim um conceito de uma água e uma garrafa. E tem uma frase famosa de Bruce Lee, né? Onde você coloca água em um copo, o que acontece? A água ela se molda no copo. Se eu tiro a água do copo e ponho a água em uma garrafa, o que ela acontece? Ela se molda em uma garrafa. Se eu coloco em um bule, ela se molda em um bule. Então a água ela vai ficando flexível, ela vai se moldando conforme aquele ambiente. Mas ela também pode destruir um ambiente. Como você vê assim, as águas batendo numa rocha, numa maré, ela vai batendo ao longo dos anos, passando tudo. Quando vê, a rocha vai ficando deteriorada, vai acabando, vai destruindo e terminou. Então, o que a água quer dizer assim com isso, né? Ela pode ser algo que pode fluir, pode ser algo que pode destruir. Como assim a nossa vida. Então, o ser flexível aqui, quando a gente entra num conceito também na escola de artes marciais, eu quero fazer um movimento, eu quero fazer simplesmente um soco. E eu vou tensionar tudo e dar um soco com força. Então, essa é a primeira coisa que eu quero aprender, falar, nossa, não, eu tenho muita força, eu sei fazer um soco, eu sei fazer um chute, eu vou botar toda a minha força lá e fazer o soco, vou botar toda a minha força e fazer um chute. Então, isso eu sei que eu tenho, isso eu sei que eu já tenho isso embutido, eu vou fazer. Qualquer que seja a idade, eu já chego lá, não, tento fazer meu golpe, tento fazer com maestria, mas vou botar a maior força possível. Certo? Não, né? Pelo contrário. As artes marciais, ele ensina o quê? A nós sermos flexíveis. Então, assim, se eu vou fazer qualquer que seja o meu movimento, eu não preciso embutir toda a força no movimento. Eu preciso saber o meu conceito técnico do movimento. Eu preciso saber aonde está a minha força, onde está a minha energia, onde está a minha potência do movimento, para eu poder usar. Então, se eu vou dar um soco, eu não vou fazer ele com toda a força. Eu vou relaxar o máximo que der, chegar aqui no finalzinho, eu coloco a força. Porque eu só preciso desse curto espaço para atingir um golpe. Não preciso dessa força vir com tudo daqui de trás, travado, endurecido e jogar. Aí eu saio com os benefícios das artes marciais, né? Saio o quê? Com dolorido, ombro, perna, braço. E aí esse eu chego para minha casa e falo para minha mãe, nossa, mãe, hoje eu aprendi lá nas artes marciais. Nossa, ganhei muitos benefícios. Quais, filhos? Eu estou todo dolorido. Meu ombro, meu braço, minha perna. Mas o que você fez? Eu soquei e fiz chute. Mas botei toda a força, coloquei. Mas e o benefício disso? Eu vou fazer a longo prazo e ficar quebrado? E ficar todo dolorido? E a minha saúde, né? Para onde vai? Então, as artes marciais, pelo contrário, né? Nós precisamos ter o quê? Flexibilidade. Nós precisamos ser flexíveis. Nós precisamos, assim, saber que o golpe está ali, mas saber usar a nossa energia para aquele movimento. Saber usar a nossa energia para cada golpe. E para a nossa vida, a gente pode traçar o mesmo paralelo. Quando você conversa com alguém que ele tem uma opinião diferente da sua, que nem hoje o mundo agora tá mais fácil, né, de enxergar, você fala com alguém, ele tem uma opinião diferente da sua. Ele não aceita a sua opinião, ele não está flexível. Você fala, ele já retruca e te agride, quase chega a brigar, porque a sua opinião é diferente da dele. Porque você não falou igualzinho ele. Ou porque você não partilha da mesma opinião que ele teve. E onde que entra a nossa flexibilidade em volta disso? Onde que entra isso, né? Eu tenho quantas milhões de pessoas no mundo? Eu não vou ser igual, eu não vou ter a mesma opinião. Então, eu preciso respeitar a outra pessoa, eu preciso ser flexível com a outra pessoa. Então, eu não posso simplesmente chegar lá, botar minha opinião e achar que a pessoa vai cumprir isso que eu estou falando. Então, assim, eu preciso que isso passe para adiante. Então, o que eu quero dizer assim, nós podemos ser flexíveis, porém, nós não precisamos ser rígidos com as pessoas, nós podemos ser maleáveis com as pessoas. Então, hoje, o que eu queria passar esses 3 conceitos e apenas para a gente refletir juntos.
tenha respeito pelas pessoas, vamos ser flexíveis com as pessoas e, por fim, seja como a água. Seja molde com as pessoas e faça, pelo menos, a gente pensar e refletir juntos para que o mundo seja melhor daqui para frente. Muito obrigado. Obrigado.